Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse vídeo é para tratar de um tema que tomou as comunidades de quadrinho Brasil afora nos últimos dias, que foi a divulgação do preço do Quarteto Fantástico Omnibus pela editora Panini Comics. Eu coloquei um comentário lá no grupo do Central HQs no Facebook que eu ia fazer um vídeo no sábado, hoje, né, esse vídeo no caso, falando sobre os pontos positivos e negativos, né, desse novo produto aí, com precinho super camarada de R$400, e a galera falou, o que tem de positivo nisso daí? Eu já chego lá, mas antes eu quero dizer que esse vídeo é patrocinado pela guildavirtual.com. A Guilda, ela é uma loja virtual de venda de quadrinhos. Muita gente vem me perguntar, Fernando, eu preciso comprar determinado quadrinho porque as bancas da minha cidade não são abastecidas. Como que eu faço? Quais lojas você indica? Bom, galera, o link está na descrição, dá uma olhada. Muita gente também reclama que determinado produto esgotou. Vai que você acha exatamente aqui no site virtual da Guilda, que também tem uma seção de sebos. Olha que bacana. Além disso, a cada R$35 em compras, você tem direito a um cupom para concorrer a um action figure do Deadpool e também a uma caneca. Então, se você eventualmente gastar R$70, você vai ter direito a 2 cupons. Essa promoção é válida até o dia 23 de outubro, às 20 horas. E tem mais, se você utilizar o código que está vinculado ao Central HQs, e precisa ser especificado na hora da sua compra, você recebe o ticket em dobro. Então, se você utiliza o código do Central HQs e faz uma compra de R$35, você tem direito a 2 tickets, beleza? Além disso, o prêmio será enviado para o mesmo endereço da compra e o contato com o vencedor será feito pelo e-mail ou telefone cadastrado na compra. Os valores de uma mesma compra podem ser somados para receber mais tickets, na proporção de R$35 por um. Porém, os valores de 2 compras diferentes não são acumuladas, beleza? Ao final da data do sorteio, todos os tickets serão deletados e perderão a validade, não podendo ser usados para futuros sorteios ou promoções. A entrega do prêmio será feita a um endereço nacional com frete grátis para a região sudeste. Para outras localidades, deverá ser combinado com o ganhador. Todas essas especificações e regras que eu comentei eu vou deixar na descrição desse vídeo. Já vai clicando ali no link para conhecer o site virtual da Guilda, beleza? Dito isso, vamos agora ao tema central desse vídeo, que foi a revelação do preço do Quarteto Fantástico do John Byrne, que vai sair no formato Omnibus pela editora Panini Comics. R$400. Sim, meus amigos, esse precinho aí nada camarada, o que gerou uma grande revolta e discussões, comunidades afora aí de quadrinhos. Bom, lá nos Estados Unidos foram lançados 2 ônibus dessa fase do John Byrne à frente do título do Quarteto Fantástico. Então, muito provavelmente, a Panini vai trazer também mais um ônibus do Quarteto Fantástico. São cerca de 1000 páginas, um pouco mais de 1000 páginas, cada um desses ônibus. Então, é realmente muita coisa. Para quem não sabe, o ônibus é esse formatão gigante aqui, galera. Ele tem um formato maior do que o americano, ele é mais largo, tem essa sobrecapa, material em capa dura, que traz muitas informações contextualizadas da publicação, a parte de bastidores, traz roteiros nos extras, esboços. Realmente é um material diferenciado e que, pelo próprio tamanho dele, obviamente vai custar muito mais caro. Muita gente me perguntava tempos atrás se a Panini teria a possibilidade de lançar um ônibus aqui no Brasil. Eu falava que não, que o mercado brasileiro não sustentaria uma publicação tão luxuosa. Afinal, os ônibus e os absolutes, né, aquelas edições definitivas, elas são o luxo do luxo dos quadrinhos, né? E eu realmente imaginava que não teria mercado para isso, mas, né, as coisas elas vão mudando com o tempo e a Panini anunciou esse ônibus do Conan, que tem aí 780 páginas e o preço de capa de R$250. Você poderia comprar com desconto, pagando R$197, depois teve o cupom da Livro Prime 10, que está valendo, inclusive, galera.
tá? Esse cupom de desconto que dá mais 10%, mas é só para assinante Amazon Prime. E a galera eu acho que conseguiu pegar por 177 essa edição aqui. Galera, quando a Panini anunciou essa publicação do Conan, eu fiz um vídeo comentando um pouquinho sobre esse material, o preço, se realmente era justo, se não era. Primeira coisa é que o público brasileiro, e não eram poucas pessoas, falavam: Fernando, eu quero o ônibus no Brasil, eu quero que a Panini arrisque. Ônibus, como vocês viram pelo número de páginas, qualidade gráfica, ele obviamente não vai custar barato. Ele vai ser um quadrinho muito caro, né? E quando eu falo caro, é você falando R$250 num quadrinho. Porra, quem que não vai se assustar com esse valor? Obviamente, a partir do momento que você contextualiza as coisas, número de páginas, acabamento gráfico, a qualidade da história, você vai tornando isso talvez não tão caro, o que ainda assim é algo muito subjetivo. O que pode ser caro para você pode não ser para mim, assim como o que é caro para mim pode não ser caro para você. Tudo depende, né, da sua condição financeira, da sua vontade de ter o produto. E esse material aqui, quando eu fiz o vídeo falando sobre o anúncio, né, da publicação com o preço e tudo mais, eu comentei que para mim o ideal seria o formato da coleção histórica Marvel, que foi extinto e que, na minha opinião, tinha o melhor custo-benefício, mas que, já que foi lançado nesse formato, ele tinha assim um preço razoável. Se você considerar todo o acabamento, o número de páginas, o que consta dentro da publicação, e se você é um fã do Cimério, você com certeza não vai achar um preço lá absurdo, até porque a publicação gringa, ela custa quase o dobro da edição nacional. Beleza, lá é o papel couché de uma gramatura especial, realmente linda. Esse daqui veio com papel couché, o que me deu uma certa brochada, apesar de que muitos leitores preferem o papel couché com a cor mais chapada, acham que fica mais interessante até por ter algo mais histórico, né? Aqui são histórias realmente mais antigas, publicadas na década de 70. Bom, eu vou colocar o quadrinho aqui do lado porque ele é pesado. E aí que eu quero chegar também na parte da leitura de um ônibus. Eles ficam realmente muito bonitos na estante, né? Olha que bacana. Fica lindo, né? Só que para leitura ele não é legal, sabe? É ruim de manusear, é um trambolhão. Eu particularmente costumo ler deitado, né? Então eu apoio aqui no peito, tal, ou seguro, né? Cara, não tem como você segurar isso aqui, ficar segurando, você não vai conseguir. Você apoia no peito, fica tudo marcado. Então eu costumo ler o ônibus em cima de uma mesa, vou folhando e tal, mas não é a forma que eu prefiro. Então, por esse lado, você já vê que tem uma coisa mais negativa, né? Que é exatamente você manusear o produto, ler ele. A vantagem de ter um ônibus é que você tem runs completos, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, o Thor do Dan Jurgens com o John Romita. Tá completinho. Você não precisa ficar dependendo de várias edições. Então você tem essa vantagem de ter tudo compilado, né? Claro, às vezes você tem fases que tem 2, 3 ônibus, mas tudo bem, o que eu tô querendo explicar para vocês é que você vai ter longas histórias em um volume só. Voltando ao ônibus do Quarteto Fantástico, nós temos como parâmetro esse Conan o Bárbaro que eu mostrei para vocês. R$250, 780 e tantas páginas. Esse do quarteto tem 1.000 e alguma coisa e R$400. Eu sei que a gente não pode levar em conta somente o número de páginas com relação ao preço do produto, mas como nós temos aí um material que é da mesma editora, Marvel, mesma editora que está publicando no Brasil, Panini, mesmo formato, capa dura, sobrecapa, extras. O que nós temos de diferente, muito provavelmente, é a tiragem da publicação. Mas será que a tiragem ela é tão menor assim a ponto de justificar o preço de R$400? Porque se a gente fizer uma regrinha de 3, comparando com esse produto do Conan o Bárbaro Omnibus, esse do Quarteto Fantástico deveria sair por aproximadamente R$350. Seria
a mesma proporção em relação a esse Conan o Bárbaro Omnibus da editora Panini Comics, considerando que saia também com o papel offset. Então nós temos aí um inflacionamento de R$50 em cima dessa publicação. Além disso, muita gente está me perguntando, Fernando, a coleção histórica Marvel, que inclusive você mencionou como o melhor custo-benefício, não seria o ideal para publicar o Quarteto Fantástico do John Byrne? Em tese, sim. O pessoal chegou até a fazer um cálculo utilizando a coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, que foram 12 volumes, né? Se eu não me engano, foram 12 volumes. Se você somar a quantidade de páginas desses 12 volumes, você vai ter um total de 2.000, ao preço aproximado aí de R$300. Ou seja, se a Panini lançasse, né, como coleção histórica Marvel, aí 12 volumes colocando, né, que seria basicamente todo o run do John Byrne, mais ou menos, né? Estamos falando aqui meio por cima. Você gastaria R$300 em 12 volumes, né, por 2.000 páginas. Claro que você também não teria todos aqueles extras, você também não teria uma capa dura, uma sobrecapa, mas porém teria o box, né, esses boxes aqui que são legais, né. Então a galera falou, Fernando, olha só, a coleção histórica Marvel seria o ideal. E realmente, em tese, seria o ideal. Mais barato, uma qualidade boa, o papel também é um offset, só não vem a capa dura, é um bom custo-benefício. Mas aí me veio à mente a live que a gente fez com o Bruno Zago aqui no canal Central HQs, onde ele comenta o porquê o próprio Pipoca e Nanquim ele coloca mais edições em cada um dos seus produtos. Por exemplo, Adolf, o mangá do Osamu Tezuka, ele saiu no Brasil pela editora Conrad em 5 volumes. O Pipoca vai trazer em 2. O Bruno Zago, na live, ele comenta que o mangá Toriko, por exemplo, ele é tão longo que atualmente a Panini publica esse mangá tendo prejuízo. Por que isso? Basicamente essas publicações, elas se iniciam vendendo bem, as primeiras edições vendem muito bem e depois vai decaindo as vendas. Exatamente por isso que a gente está tendo um aumento de preço em vários mangás mais longos, como por exemplo Lobo Solitário, porque as edições começaram vendendo bem e de repente, a tiragem ela vai acabar sendo menor, o que leva a um aumento do preço. Então me parece que a ideia da Panini, além de obviamente obter lucro, é não sofrer desse problema das edições conforme elas forem sendo lançadas, irem vendendo cada vez menos. Então isso é um fator muito relevante na hora de escolher qual o formato que vai ser lançado. A Panini com certeza teve várias experiências nesse sentido e talvez esse seja um dos motivos para terem cancelado as coleções históricas Marvel. Você tem as publicações aí do Mestre do Kung Fu, do Incrível Hulk, do Wolverine e muito provavelmente, para não dizer assertivamente, as últimas edições, os últimos volumes dessas séries com certeza venderam muito menos do que as primeiras. E isso é um prejuízo para a editora Panini Comics. Para vocês terem uma ideia, lá na live do Central HQs, o Bruno Zago comenta que o terceiro e último livro do Conan o Bárbaro, do Robert Howard, vendeu menos do que os anteriores. E eu estou falando apenas de 3 edições. Então me leva a crer que essa é a estratégia da Panini, matar todo o run com poucos volumes. Você pode perguntar, Fernando, mas será que não havia outras opções, né, de formatos para lançar o Quarteto Fantástico do John Byrne? Provavelmente sim, mas eu acredito que a Panini também tenha tido uma experiência com o espetacular Homem-Aranha, que é um meio ônibus, se você for analisar, né? Ele basicamente pega cadê o ônibus do Homem-Aranha, né? Esse daqui, e ele divide em 2. A Panini já lançou 3.
pessoal está perguntando, cadê o quarto? Está demorando para lançar o quarto. Será que não é exatamente pelo fato do volume 1 ter vendido muito bem, o volume 2 ter vendido bem, mas nem tanto, o volume 3 já não vendeu tanto assim, aí vem o volume 4 que deve vender ainda menos. Então, me leva a crer que a Panini, ela teve essa experiência com um título ainda mais forte, né, do que o Quarteto Fantástico, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem uma base de fãs aqui no Brasil imensa. E talvez, com a experiência do Homem-Aranha, ela tenha olhado e pensado, se eu dividir esse ônibus do Quarteto Fantástico em 2, né, e no caso foram lançados 2 ônibus nos Estados Unidos e daria 4 aqui no Brasil, considerando que fosse dividido ao meio, será que as vendas não cairiam muito e a gente levaria prejuízo lá no quarto? Então, essa é uma análise que a Panini muito provavelmente fez na hora de escolher esse formato para o ônibus do Quarteto Fantástico e para os próximos que virão. Afinal, é de se presumir que a Panini vai lançar outras séries também nesse formato. E aqui eu não estou defendendo a Panini, eu estou explicando o que pode ter passado na mente ali dos editores, do pessoal do comercial, para escolher esse formato de ônibus, tá? Eu acho que é uma justificativa razoável. Não quer dizer que eu concorde, que eu ache que é o melhor formato. Eu realmente não sei dentro desse contexto mercadológico atualmente aqui no Brasil. E veja, eu estou me pautando no que um editor de sucesso, que é o Bruno Zago com a sua editora Pipoca e Nanquim, passou pra gente naquela live. Ele comenta que séries longas têm este problema, que é muito melhor lançar séries curtas. E exatamente essa estratégia que a editora Pipoca e Nanquim, ela coloca em relação aos formatos das suas publicações. O quanto mais páginas e diminui a quantidade de volumes, melhor. Isso não quer dizer que eu concorde com o preço, né, que foi estabelecido nesse ônibus do Quarteto Fantástico. Como eu mencionei, se nós fizermos um comparativo, utilizando como parâmetro Conan o Bárbaro, o ônibus também da Panini, essa publicação do Quarteto Fantástico deveria sair por R$350. Talvez a tiragem tenha sido um tanto menor, mas para justificar R$50 de diferença, eu realmente acho que não. Obviamente nós teremos esse ônibus com descontos, né? 20%, 30%. Está chegando aí a Black Friday, em breve já deve estar chegando para ser vendido em pré-venda no site da Amazon. E como vocês sabem, a Amazon ela cobre a melhor pré-venda, né? Então, se a Panini está vendendo lá com 20% ou 25%, você pode comprar na Amazon com frete grátis, o que é melhor, e você vai ter o preço igualado com o da Panini, até um pouquinho mais baixo, para eles poderem bater o preço da concorrente. Além disso, galera, eu quero entrar numa outra temática, que é exatamente essa gourmetização dos quadrinhos. Será que isso é feito de forma proposital, intencional pelas editoras? Me parece, galera, que infelizmente não. Você tem um livro chamado O Império dos Gibis, que eu já comentei aqui no canal, foi um produto que eu financiei lá no Catarse, que aborda os bastidores das publicações dos quadrinhos Marvel e DC, além de outras, pela editora Abril Jovem. Nossa, você tem lá as primeiras tiragens de 120 mil, 100 mil do Homem-Aranha, e de repente, lá no final dos anos 90, uma queda brusca, sei lá, 4, 5 meses, de 100 mil para 20 mil. Porra, como assim? Você imagine você vender um determinado produto, né? Não a tiragem de 100 mil exemplares, mas tem uma tiragem de 100 mil e você tem que reduzir para 20 mil. E aí que a editora Abril Jovem falou, peraí, nós temos uma diminuição muito grande da quantidade de leitores. Então nós vamos precisar focar o lucro em cima daqueles que continuam comprando. E para isso nós precisamos cobrar mais caro. Só que para cobrar mais caro nós precisamos oferecer um produto com melhor qualidade, que foi aquela linha Premium, né?
a linha Premium, ela serviu exatamente para sugar, né, o maior lucro possível do pessoal que é mais verme, aquele pessoal que, meu Deus, eu tenho que comprar essas edições, eu sou colecionador, inveterado, é um cara que não consegue deixar de comprar o seu quadrinho. Então, o que a editora vai fazer? Vai explorar exatamente aquele nicho do nicho, que é o pessoal que tem mais dinheiro, né, para poder financiar o produto. Então, além do fato dos ônibus eles serem, obviamente, um produto elitizado e voltado para um público de maior poder aquisitivo, você tem o lance da editora não poder lançar esse produto talvez em outro formato, porque não iria vender nesse outro formato, como seria o caso da coleção histórica Marvel, né, do Quarteto Fantástico, se ainda existisse a coleção histórica Marvel. Porque, como eu mencionei, seriam em pelo menos 12 volumes e os últimos volumes já não vendem tanto quanto se espera. E isso eu estou falando com a visão da editora, tá? Entendam, eu estou justificando o pensamento da editora. Ela pensa, pô, se eu lançar um ônibus, eu vou abarcar um público mais seleto, mas que tem o poder aquisitivo de adquirir a publicação, né? Agora, o que eu acho o erro da Panini é fazer esse sobrepreço, né? Pô, 350 tava bacana, até porque ainda que a tiragem ela seja menor, a quantidade de páginas vai baratear um pouco mais o produto também. Você tem esse outro lado, né? Você tem uma tiragem menor, mas o material é mais volumoso. Então você vai ter ali, não diria proporcionalmente igual, né, um balanço de custos. Mas com certeza o fato de ter 300 páginas a mais do que o ônibus do Conan, com certeza vai reduzir também o custo. Então, todos esses fatores com certeza foram pesados. Com isso eu quero dizer que eu realmente acho caro esse preço de R$400 relacionados ao ônibus do Quarteto Fantástico. Eu realmente acho que R$400 pesou demais. E algumas pessoas levantaram também a questão de que o ônibus do Quarteto Fantástico, que vai sair exatamente da mesma forma aqui no Brasil, então eles são equivalentes, só muda provavelmente só o papel de couché para offset. Lá nos Estados Unidos o importado custa R$600 se você comprar pela Amazon Brasil. E aqui vai sair por 400, então tá ok. Não mesmo, não mesmo. Como eu mencionei, por exemplo, se você fizer essa comparação, o Conan lá dos Estados Unidos, ele custa o dobro do que está sendo lançado pela editora Panini Comics. Então, se lá está custando 600 do Quarteto Fantástico, aqui teria que sair por 300? Vamos fazer as comparações iguais aí também, né? Então, realmente, eu entendo que a Panini apelou nesse preço de R$400. R$350 eu acho que a galera ia ficar de boa, porque tem 300 páginas a mais do que o Conan, pô. Se você quer que custe o mesmo preço do Conan, 250, com 780, você tem mais de 1000 páginas. Faz uma proporção pelo menos aí. E para finalizar esse vídeo aqui, galera, e sinta-se à vontade para fazer os comentários, discordarem, concordarem comigo, me parece que realmente o futuro dos quadrinhos no Brasil, eles vão se dar com esses materiais mais luxuosos, porque infelizmente já não se vende tanto quanto se vendia antigamente. E aí a editora, e aí eu estou falando no olhar da editora, ela vai olhar aquele público que tem um poder aquisitivo maior e que tem condições de comprar esses materiais mais luxuosos. Eu acho que isso, em relação aos quadrinhos de super-heróis, vai ser o futuro. Você vai ter novas publicações de ônibus e isso vai acabar ganhando mercado, até que vai chegar num momento que eu não sei o que vai acontecer. Por outro lado, você tem a opção de descoberta de outros gêneros e outros tipos de quadrinhos que não são os de super-heróis Marvel e DC, que são aí os mais conhecidos, é o mainstream, né? O que a galera mais consome. Você vai ter outras publicações de editoras como Pipoca e Nanquim, como Editora Figura, como a Editora Mitos, com os seus quadrinhos italianos, editoras menores como a Red Dragon, a Grafite, você vai ter a Veneta com aqueles produtos mais alternativos, como a Nemo também, a Mino,
né? Você tem a Devir com as publicações Image, né? Que saem por ela, quadrinhos na CIA, Geektopia, Intrínseca, enfim. Você terá essas outras opções e talvez realmente os quadrinhos de super-heróis fiquem ainda mais elitizados. E eu não sei dizer, não posso falar com a certeza, mas me parece que isso é o que realmente vai manter esse mercado, infelizmente, esses produtos mais elitizados, de um pessoal com melhor poder aquisitivo para adquirir essas publicações. E isso não é positivo, galera, porque nós não vamos ter uma renovação de público. Eu acho que em paralelo com esses tipos de publicações mais luxuosas, rebuscadas e tal, você tem que ter linhas muito mais baratas para fazer com que esse público cresça com esses materiais, né, com um acesso financeiro mais tranquilo, para depois eles eventualmente poderem migrarem para esses quadrinhos mais luxuosos. E o lance é o seguinte, galera, vocês pediram o ônibus, os ônibus vieram para o Brasil e vocês não esperem pagar um preço que seja irrisório, que seja barato, né? Você tem realmente publicações que têm um alto nível de acabamento gráfico e que vão ter um preço mais elevado, ainda que, mais uma vez eu repito, esse do Quarteto Fantástico eu achei que passou um pouco do limite. Mas é isso daí, galera. O que vocês acharam dos meus comentários, dessa visão da Panini que eu apresentei para vocês com relação ao formato, a escolha de formato de publicação? O que vocês acham de tudo isso daí? Vocês pretendem comprar, por exemplo, esse encadernado aí, ônibus do Quarteto Fantástico? Vão aguardar uma promoção? O que vocês estão pensando sobre esse assunto? Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!